Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma edição do nosso Um Mergulho no Pensamento de Leon Denis. Que as nossas primeiras palavras sejam de agradecimento, primeiramente, a Deus, ao Senhor Jesus, à Senhora Maria de Nazaré, e também a nossa web rádio Estação da Luz, na pessoa do nosso Tavares, as casas espíritas que nos assistem, o nosso grupo de estudos espíritas, Rita de Cássia, bem como as casas co-irmãs, e também aos nossos parceiros, Espiritismo, Portal da Luz, Doutrina e Espiritismo Brasil, Coromandel Espírita, Rede Amigo Espírita TV, e a você, querido ouvinte, companheiro, amigo, que nos acompanha semanalmente nesse mergulho no pensamento de Leon Denis. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Luiz. Boa noite. Boa noite, Luiz. Bom dia, queridos amigos. Bom dia, Luiz. Boa noite. Boa noite, Luiz. Espero que todos tenhamos uma noite agradável, que possamos estar em paz, na harmonia, e que hoje tenhamos uma noite proveitosa, com mais um dia lendo esse livro maravilhoso, Cristianismo e Espiritismo. E que hoje tenhamos uma noite proveitosa, com muita paz no coração. Eu dou boa noite a todos. Terezinha, boa noite. Antes do boa noite da Terezinha, eu acho que o Tavares. Está havendo um eco. Alguém deve estar escutando o programa aí. Então, está replicando, está reverberando. Às vezes celular. Às vezes alguém tá... Se tiver um celular perto, aí fica, pronto, parou. Então, deve ser alguém que desligou. Maravilha. Podem prosseguir, desculpa. Tá bom. Boa noite, gente. Não, eles estavam ouvindo, só que ouvindo misturado várias vozes. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui novamente e que o Senhor nos abençoe nesse trabalho e que possamos fazer um bom trabalho nessa noite, reproduzindo o pensamento do nosso querido Leon Denis. Boa noite, Valéria. Oi, boa noite, Terezinha, Nilceia, Luiz, Paulo. Boa noite a você que nos ouve semanalmente ou que está aqui pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Que Leon Denis os inspire e nos sustente, ao mesmo tempo também afinize as nossas consciências para que a gente possa perceber essa obra tão linda que ele trouxe para nós há muito tempo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Valéria. Boa noite, Nilceia, boa noite, Terezinha, boa noite, Luiz, boa noite, Tavares, a todos aqueles que nos assistem. Peço a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, Maria, Mãe Santíssima, e toda a espiritualidade que nos assiste, que possamos ter uma noite de estudo bem proveitosa. E boa noite, Terezinha, seria? Não, é o Luiz com a pressa. Luiz, né? Vai, Luiz. Tá sem som. Seu som está fechado, Luiz. Sem som. Vamos abrir o Evangelho. Seu som está fechado. Saiu o capítulo 6, Cristo Consolador, item 8. É uma mensagem do Espírito da Verdade. Vamos abrir o Evangelho. Seu som está fechado. Saiu o capítulo 6. Deus consola os humildes. Alguém está com o celular. Espera um instantinho. Que a pé. Alguém está com o celular. Por favor, desligar o celular. Terra, e por toda parte,
ao lado de uma lágrima. Alguém está com o celular, espera um instantinho. Alguém está com o celular, por favor, desligar o celular. Quem está com o celular dando interferência? Vamos desligar então o microfone, desligar o microfone, vamos o áudio, por favor. Quem está com o celular dando interferência? Gente, tira o som do celular. Desligar o microfone, vamos o áudio, por favor. Quem está com o celular dando interferência? Vai, Luiz, com você agora. Bom, acalmando nossos corações, saiu o capítulo 6, o Cristo Consolador. Bom, Deus consola os humildes e dá forças aos aflitos que a pedem. Luiz, eu acho que é com você. Alguma coisa aí ligada na sua casa. Só você está com o fone ligado e deu interferência. Forças aos aflitos que a pedem. Nilceia, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você está usando o PowerPoint? Você está usando um celular perto para fazer o PowerPoint? Pode ser com você. Sim, você. Eu? Sim. Não, eu estou com um celular, mas você vê que ele está ligado agora e não está dando interferência. Quando o Luiz desbloqueou o fone dele, deu interferência. Deixa eu liberar aqui o microfone de Luiz, por favor. Luiz, fala aí, por favor, só para a gente ver isso, para não... Pode ligar o seu microfone, por gentileza. Problema técnico é assim mesmo, tem problema. Isso é normal. Liga aí o microfone, Luiz, por favor. Pronto. Fala, por favor, querido. O problema técnico é assim mesmo. Já estava dando, meu telefone estava desligado e meu microfone estava desligado. Pronto. Fala, por favor, querido. Mas está dando essa reverberência. Já estava dando, meu telefone estava desligado e meu microfone estava desligado. Pronto. Fala, por favor. Na sua sala. Você faz o seguinte, Luiz, me faça uma gentileza. Você sai e volta de novo, por favor. Nilceia, aí você convoca alguém para fazer a prece e a leitura, por gentileza. Luiz, aí tu sai e volta. Pronto. Então, eu vou pedir a Terezinha para ler um trecho do Evangelho e fazer a prece, Terezinha, por favor. O seu microfone, Terezinha. Estamos com o capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, no item 11. E o trecho que está saindo é o seguinte: o terrível adversário da humildade é o orgulho. Se o Cristo prometeu o reino dos céus aos mais pobres, é porque as criaturas importantes da terra pensam que os títulos e as riquezas são as recompensas recebidas pelo seu mérito e que a sua essência é mais pura do que a do pobre. Creem que tudo aquilo que possui é um direito deles, pois quando Deus lhes retira esses bens, eles o acusam de ser injusto. Tudo o que Deus faz é grande e sábio. Não deveis jamais atribuir a Deus as ideias engendradas pelos vossos cérebros orgulhosos. Então, vamos unir os nossos pensamentos em torno do Mestre Jesus e, com muita alegria no coração, pedimos licença para iniciar esse programa que todas as quintas-feiras vimos fazendo ao longo desses meses, e que tem sido para nós um grande aprendizado e uma alegria poder compartilhar o pensamento de Leon Denis com todos vocês. E assim, pedimos, então, licença para iniciar o nosso programa com a proteção de Jesus, da Senhora Maria de Nazaré e do nosso querido Leon Denis e toda a sua falange. Muito obrigada, que assim seja.
Queridos amigos, vocês sabem que esses transtornos, né, junto à tecnologia, isso é comum, né? Desde já pedimos desculpas, tá? Pelo inconveniente. Mas vamos iniciar o nosso mergulho no pensamento de Leon Denis nesta noite, né? Então, vamos para o nosso primeiro slide da noite, não é mesmo, Tavares? Isso, obrigado. Então, nós estamos, né, a nossa proposta para esses encontros, né, às quintas-feiras, é estudarmos a vida e obra de Leon Denis, conversarmos acerca da vida e obra de Leon Denis. Então, as obras, né, nós agrupamos em bloco. O bloco biográfico já foi apresentado, e o bloco histórico nós estamos apresentando. Após o bloco histórico, apresentaremos as obras do bloco de temas extras, a seguir bloco experimental e o bloco filosófico. O bloco histórico, nós já apresentamos Gênio Céltico e o Mundo Invisível, já apresentamos Joana d'Arc Médium, e iniciamos semana passada Cristianismo e Espiritismo. Ainda temos Socialismo e Espiritismo e o Mundo Invisível e a Guerra. Semana passada, nós conversamos acerca do histórico da obra. O que se refere histórico da obra, né? É quando nós apresentamos o objetivo da obra, o que levou o autor, né, a compor essa obra, as críticas que ocorreram, algumas críticas que encontramos, né, compiladas na obra Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, né, sendo o autor Gaston Lúcio, seu principal biógrafo. Nós apresentamos, né, algumas críticas. Então, esse é o que nós denominamos histórico da obra. Sendo que hoje nós trabalharemos a introdução da obra. E semana que vem o prefácio da segunda edição. Então, só daqui a 15 dias que daremos início ao primeiro capítulo. Como a introdução, ou como qualquer texto escrito pelo nosso Leon Denis, é riquíssimo em ensinamentos. Então, não podemos desperdiçar a introdução, que ele traça para todos nós uma panorâmica da obra e também do cenário no qual ele estava inserido, né? As críticas que ele enfrentava, né? Como ele via o movimento cristão. Então, não poderíamos, em hipótese alguma, pular a introdução, nem o prefácio da segunda obra. Então, vamos à introdução. Inicialmente, eu vou seguir a ordem, de cima para baixo, né? Segundo aqui a tela. Então, eu vou pedir a Valéria para ler para todos nós esse slide. Por favor, Valéria. Está sem som. É que o mouse resolveu ficar meio rebelde, não queria me obedecer. Vamos nós. Não foi um sentimento de hostilidade ou de malevolência que ditou estas páginas. Malevolência não a tem por nenhuma ideia, por pessoa alguma. Quaisquer que sejam os erros ou as faltas dos que se acobertam com o nome de Jesus e sua doutrina, o pensamento do Cristo em nós não desperta senão um sentimento de profundo respeito e de sincera admiração. Educado na religião cristã, conhecemos tudo o que ela encerra de poesia e de grandeza. Denis já começa, né, Nilce, já começa assim, dizendo, assim, a intenção, é até emocional dele, a intenção maior. Não existe malevolência, até porque ele, nós já falamos do bloco histórico, não existia malevolência nele, nem o sentido de acirrar uma disputa, de fazer uma contenda, não era isso. Então, se a gente vê todas as palestras, os textos dele, não existe esse sentimento. E quando ele diz aqui também, quaisquer que sejam os erros ou faltas, né,
ele lembra porque ele foi criado na religião católica. Então, ele tem muitas lembranças da igreja, a relação dele com a religião cristã, as memórias dele são muito boas. Então, claro que essa memória boa, ele não ia, né, esquecer tudo e passar por cima para o outro sentimento de um extremo. Então, assim, a intenção dele com este livro era, mais que tudo, que quando ele fala assim, ó, é de Jesus. É a relação com Jesus, né? E ele quer assim, ó, conhecendo tudo que ela encerra de poesia e de grandeza. Então, ele tem aqui, ó, Jesus, poesia e tem grandeza, que são os enfoques que eu acho que Leon Denis traz ao longo do livro. Ele vai trazendo sempre isso, a poesia, a parte da escrita dele, mas, ao mesmo tempo, a grandeza também de a gente levar o pensamento, de pensar de modo maior. Esse início, para mim, é um início assim, muito interessante, assim, muito bonito. Alguém mais? Alguém mais tem alguma coisa? Não, eu só acrescentaria que ele diz, um pouquinho mais para frente, que ele não veio para... Quer dizer, eu acho que toda a intenção dele nessa introdução é mostrar que não havia uma coisa de hostilidade, né? Então, ele diz que ele não veio fazer uma obra para destruir ninguém nem nada, né? Ele veio fazer uma obra de reconstituição e de síntese. Então, eu acho que esse é o sentimento maior que o domina ao longo desse trabalho. Só isso. É interessante também que semana passada nós colocamos um pouco acerca, destacamos o que Leon Denis, o quanto que ele foi atacado, ele era perseguido por alguns grupos. Tanto é que, quando ele foi fazer uma conferência, né, nós citamos semana passada, lá em Lyon, né, cidade natal do nosso codificador, e também em Bordeaux, em 1893, ele sofreu grande hostilidade do povo local. Tanto é que a imprensa não quis divulgar o ciclo de conferências dele, ele encontrou resistências, inclusive, quanto ao local que foi contratado para que ele pudesse desenvolver apresentar as conferências. Então, ele teve que se apresentar num local impróprio, que foi numa cervejaria dos funcionários da rede ferroviária. Então, e também nós vamos ver uma situação bastante atípica, em que encontramos no livro A Morte Não Existe, de Henri Rignot, onde ele revela-nos que Leon Denis foi atacado até após o seu sepultamento, quando, no momento, a imprensa estava destacando, né, o seu perfil, o seu trabalho de homem honrado, de um homem cristão, e bem como destacando as suas obras, que tanto ajudaram a muitos no campo da consolação, do reequilíbrio, da reharmonização. Teve um padre, o reverendo, né, Lucien Roux, que atacou Leon Denis, e bem como também ele discorreu ao longo de 10 páginas desenvolveu um artigo tendo o objetivo único de lançar o descrédito sobre toda a obra de Leon Denis. Nem após o retorno à pátria espiritual ele deixou de ser atacado, perseguido, né, achincalhado. Então, esse primeiro parágrafo da introdução do livro Cristianismo e Espiritismo, nós vamos ver que ele estava colocando que ele não reservava, ele não tinha nenhum sentimento de hostilidade para com nenhum grupo, mesmo que, antes dele publicar essa obra, o Cristianismo e Espiritismo, ele também ele lançou um opúsculo com o título Espiritismo e as Contradições do Clero Católico, em 1892. Por isso que ele sofreu ataques em 1893, quando foi a Lyon e a Bordeaux, né?
Então, nós verificamos que essa obra é uma obra, resultado, né, que Leon Denis considerou para melhor responder a esses grupos que atacavam não apenas a Leon Denis, mas ao próprio movimento espírita, explicar, né, acerca dos desvios, dos enganos cometidos ao longo dos séculos acerca das ideias cristãs. E aí ele coloca: quaisquer que sejam os erros às faltas dos que se acobertam com o nome de Jesus e sua doutrina, porque nós vamos ver quantos movimentos da época, movimentos cristãos, né, se acobertaram as faltas, os enganos, os equívocos, usando o pensamento do Senhor Jesus, a ideia cristã. Aí ele coloca também que ele foi educado na religião cristã, então ele não tinha nada a atacar a ideia cristã, só tinha que, logicamente, acertar ou discorrer acerca dos equívocos cometidos ao longo dos séculos, proporcionando prejuízo à evolução do pensamento religioso da humanidade, né? Então, alguém mais? Não? Então, vamos lá. Próximo slide. Na ordem, aí é o Paulo. Seguindo a ordem, é você, Paulo. Está sem som, Paulo. Agora. Não, devagar. Agora. O mouse também está rebelde, é a rebeldia dos mouses. Hoje é um dia. Então, uma questão, porém, se impõe. Questão que muitos resolveram mediante o estudo e a reflexão. Todo esse aparato que impressiona os sentidos e move o coração, todas essas manifestações artísticas, pompa do ritual romano e o esplendor das cerimônias, não são como um brilhante véu que oculta a pobreza da ideia e a insuficiência do ensino. Olha só, aqui ele foi cirúrgico, não é? Ele realmente... Aqui ele colocou a velha questão, né? A forma e a essência, né? A forma e a essência, né? Então, a igreja se revestiu de forma, um espetáculo visual maravilhoso, né? E se esqueceu da essência, né? Então, proporcionava aos fiéis um espetáculo maravilhoso, visual, auditivo, olfativo, porque tinham os incensos também, mas em termos de entendimento não havia, até porque nós sabemos que a missa era realizada em latim. Então, os cristãos, os fiéis, ficavam boiando, não entendiam nada, absolutamente nada, né? E é isso, então, que Leon Denis está querendo nos dizer aí. Era o que eu tinha a dizer. Ainda tem mais um trecho. Tá bom. Não foi a convicção de sua importância para satisfazer as elevadas faculdades da alma, a inteligência, o discernimento e a razão, o que impeliu a Igreja para o caminho das manifestações exteriores e materiais. Então, aqui novamente, né, eles tinham, no íntimo, eles tinham noção da sua impotência. Então, eles carregavam naquele aparato todo para suprir, né, a deficiência que eles tinham, né? O receio também que eles tinham de perderem espaço, né, para quem quer que fosse, né? Isso mais adiante a gente vai ver, né? A própria mediunidade, né? Os profetas que existiam na antiguidade, o que aconteceu? A igreja colocou um descrédito nisso daí, porque se, de repente, se continuasse aquela
aquela prática das pessoas se comunicarem com o plano divino, eles perderiam a hegemonia, o controle, né? Então, tudo ficou centralizado na igreja, nos seus sacerdotes, na confissão. Então, a igreja passou assim a exercer o domínio dos seus fiéis justamente por conta disso, porque sabia da sua impotência. Por um lado, então, queria dominar, por outro lado, utilizando desses artifícios, né? Era isso. Dando um mergulhinho também na história, nós vamos encontrar um esclarecimento que o nosso Emmanuel nos fornece, está lá na obra A Caminho da Luz, no capítulo 16, para quem quiser, o ouvinte que desejar fazer uma leitura posterior, onde o Emmanuel coloca para todos nós que esses costumes, a Igreja Católica importou muito os costumes romanos, e aquelas disposições muito seculares, né, foram se incorporando às práticas. Então, nós vamos ver que também muito cerimonial das doutrinas pagãs foram sendo introduzidas. E os bispos começaram a utilizar, esqueceram a simplicidade da igreja primitiva e começaram a utilizar os metais preciosos, bem como as pedrarias, né, para ornamentarem as cerimônias e também bem como todos os utensílios que eram utilizados nas cerimônias. Então, nós vamos ver que também eles importaram muito de outras religiões, inclusive das religiões pagãs. É o que o nosso Emmanuel contribui para todos nós, enriquecendo, né, essa parte histórica. Tá? Alguém mais? Luiz, Terezinha, Valéria? Não? Não. Ah, Terezinha, o slide que a Terezinha falou para você. Vamos lá. O protestantismo, ao menos, é mais sóbrio. Se desdenha as formas, a decoração, é para melhor fazer sobressair a grandeza da ideia. Estabelece a autoridade exclusiva da consciência e o culto do pensamento e, de grau em grau, de consequência em consequência, conduz logicamente ao livre exame, isto é, à filosofia. É interessante ele trazer o protestantismo, né? Usualmente, essas obras que fazem a análise desse período, elas são mais focadas mesmo no papel do catolicismo, né? E o protestantismo, como sabemos, ele é resultado de uma reforma da Igreja em que é um grupo, né, que foi quem começou, na verdade, rechaçou todo esse formalismo, esses rituais, esses dogmas que a gente estava se referindo, né? Então, eles são muito mais sóbrios, na verdade, eles são muito menos, não usam esses aparatos, né? desde o seu princípio, né? Então, é isso, eu acho que essa foi a razão porque Denis está trazendo o protestantismo. Com isso, ele está abrindo todos os ramos, na verdade, todas as religiões, digamos assim, do cristianismo nessa época, né? Terezinha, pode falar. Inclusive, pegando esse gancho seu, Terezinha, não podemos nos esquecer de John Wycliffe, né, que era ele mesmo, que era próprio. Um dos reformadores da igreja, né? Isso mesmo. Exatamente. Precursor da reforma, né? Da reforma religiosa, ele foi o precursor, né? Lutero concluiu, junto com o grupo, Lutero, né, concluiu um trabalho que John Wycliffe deu início, né? Concluiu o processo. E nós vamos ver que o protestantismo realmente reformou, né? Eles se prendem mais à ideia cristã, né? Ao pensamento cristão.
apesar de um certo engessamento, né? Mas, mesmo assim, foi uma grande evolução, né? A abolição de todo aquele cerimonial, de alguns dogmas, já foi uma grande evolução, isso mesmo. Luiz, Valéria? Não? Então, inclusive, eu só mais um comentáriozinho. Inclusive, não, pois não. Os protestantes, eles aboliram a figura do Papa, né? Ou seja, a figura de uma única pessoa onde se concentra todo o poder da igreja na mão de uma única pessoa, né? Então, eles tiraram isso, então eles são mais democráticos, eles têm os conselhos e tal dos dirigentes, né? das igrejas deles, né? Mas eles não colocam o destino da ordem deles na mão de uma única pessoa, né, como todo-poderoso. Exatamente. Né? É verdade. Então, dando continuidade, vamos ao próximo slide, né, que é com o nosso Luiz. Olha a nossa Regina Levin, boa noite, minha querida. Boa noite, hein? Não há questão mais grave, mais digna da meditação dos pensadores como da atenção de todos os que amam e procuram a verdade. É o que nos propomos examinar na primeira parte dessa obra, com auxílio e inspiração dos nossos guias do espaço, afastando tudo o que poderia perturbar a consciência, excitar as paixões, fomentar a divisão entre os homens. Ele está dando o norte do que foi a obra dele. Foi um profundo trabalho de pesquisa e uma pesquisa que ele fez tentando buscar a integridade sem ficar preso a algumas paixões ou algo que pudesse desvirtuar do cristianismo primitivo. Então, ele foi, dentro de uma pesquisa séria e profunda, procurando, através que os seus guias espirituais o conduzissem, para buscar mais perto possível o que o cristianismo trouxera para nós, sem as interferências que nós tivemos ao longo do tempo, visto que elas eram passadas desde o início através do verbo. Então, ele diz até que seus meios de investigação, de controle, diferenciam muito das outras obras. Ele compara até o trabalho dele com algumas obras que também abordaram esse tema. Mas, entretanto, o trabalho dele ele tinha esse caráter não só de pesquisa, como um caráter imparcial, buscando trazer realmente a palavra do Cristo. Exatamente, e tendo, né, uma tônica, né, que Leon Denis sempre abraçou, né, Luiz? A verdade, não é isso? Buscando sempre a verdade, né? Então, a gente vê ele tentando descortinar os enganos, né, os dogmas, que iludiram, né, e fizeram com que estacionasse o pensamento, né, a evolução do pensamento. Lógico, não estacionou de todo, nós sabemos que o progresso é inexorável, né, mas muitas criaturas ficaram, né, entorpecidas pelos valores, né, pelas crenças que o catolicismo passava, bem como outros segmentos cristãos também, eles mantêm essa prática. Então, ele coloca aqui no primeiro parágrafo do slide, não há questão mais grave, mais digna da meditação dos pensadores, como da atenção de todos os que amam e procuram a verdade, né? Então, nós estamos na época, né, na era do pensamento, né? Então, nós temos que raciocinar, nós temos que, cada vez mais, através da leitura, do estudo, enriquecer o nosso crivo para melhor discernir, né, qual o melhor caminho a seguir. E a verdade, como o próprio Cristo, ele, né, nos ensina, numa máxima das máximas, lá em João 8,32, conhecereis a verdade
e a verdade vos libertará. Então, a ciência espírita tem esse objetivo, de esclarecer-nos para que nós melhor saibamos, né, separar o joio do trigo. E a obra Cristianismo e Espiritismo, ela é uma âncora para todos nós, apresentando-nos a origem dos evangelhos, a autenticidade dos evangelhos, né, para que melhor entendamos, né, a sua composição e assim melhor possamos estruturar o nosso pensamento religioso, não é isso? Então, voando. Opa! Então, esse é para mim. Então, para nós, né, para todos nós, né, que aqui é um debate. Nesta obra, Leon Denis faz uma comparação entre o cristianismo e o espiritismo por meio do relato histórico da trajetória do cristianismo. Nós antecedemos o comentário, a leitura do slide, né? E foi o que o Luiz mesmo colocou. Explica a maneira pela qual a simplicidade e os ensinamentos do Cristo foram esquecidos, como a prática mediúnica e a tese reencarnacionista foram abolidas como os rituais estabeleceram-se no culto cristão. Então, nós vamos ver acerca da simplicidade da doutrina do Senhor Jesus, né? Que no cristianismo primitivo nós vamos encontrar o amor, a pureza, né? E a liberdade. E depois nós vamos encontrar no movimento católico a ilusão e a opressão da liberdade de pensar, né? Então, aí nós verificamos o quanto modificou, o quanto que a ideia cristã foi perdida ao longo desses séculos. E ele explica a maneira pela qual, como a prática mediúnica e a tese reencarnacionista foram abolidas. Nós vamos ver que na Igreja Cristã, quando nós estudamos, né, em Atos dos Apóstolos, a Casa do Caminho, bem como na obra Paulo e Estevão, nós vamos encontrar que a prática mediúnica era comum nos encontros deles, né, na igreja. Então, toda a igreja jorrava fenômenos mediúnicos, e bem como também a certeza da reencarnação. Certeza esta que o próprio Cristo, várias vezes, deixou clara nos seus ensinamentos, nos seus discursos, principalmente quando ele nos declara que João Batista era Elias que havia retornado. Então, mas nós vamos ver que lá no século XII, né, houve uma mudança de trajetória no segundo, né, concílio de Constantinopla, tudo em função de Teodora, que era escravocrata, ela era uma mulher cruel, e ela manipulava o Papa da época. E ela impôs a substituição da reencarnação pela ressurreição, porque ela temia, tendo em vista o seu comportamento, o seu trato com as suas, na época, escravas, né? Ela retornar na condição de escrava. Então, ela acreditava que, abolindo, né, a reencarnação, ela deixaria de existir. Quer dizer, inocência, né? Inocência, porque jamais a ideia deixaria de existir, porque ela oficializou num documento, ela não, o concílio, né, o segundo concílio de Constantinopla, atendeu uma solicitação, ou melhor, uma ordem de Teodora, e ela acreditava que com isso ela fosse abolir, ela fosse banir da face da terra a lei da reencarnação, a lei da pluralidade das existências, né? Então, nós vamos ver que, a partir daí, mais intensamente, os rituais começaram a
a compor as cerimônias na Igreja Católica, né? Então, alguém mais? Não. Então, vamos lá. Vamos esquentar esse debate, hein? Então, agora, Valéria. A oportunidade do presente trabalho a ninguém de certo escapará. Nunca a necessidade de esclarecimento das questões vitais a que se acha indissoluvelmente ligada à sorte das sociedades se fez sentir de modo mais imperioso. Cansado de dogmas obscuros, de interesseiras teorias, de afirmações sem provas, o pensamento humano há muito se deixou empolgar pela dúvida. Uma crítica inexorável joirou rigorosamente todos os sistemas. A fé se extinguiu em sua própria fonte. O ideal religioso desapareceu. Concomitantemente com os dogmas, perderam seu prestígio as elevadas doutrinas filosóficas. O homem esqueceu ao mesmo tempo o caminho dos templos e dos pórticos da sabedoria. Aí, nessa época, nisso, assim, Denis nos diz assim, o que ele estava percebendo? Ele estava percebendo que assim, as pessoas, de um modo geral, elas tinham se afastado mesmo dos templos e da sabedoria. Existe uma coisa mais imediatista, aquela parte do pensamento, porque um descrédito, porque algumas coisas eram ditas, mas a prática não fazia sentido, como nós falamos nos outros slides. Essa parte da teoria e prática daquela época da igreja, aí assim, ó, dogmas obscuros, as pessoas que nem a parte da a missa em latim, aquilo ali as pessoas iam, mas não conseguiam entender, não se aprofundavam, elas não se sentiam melhores, né? O sentimento, o pensamento não estava mais elevado, não tinha isso. Aqui, as teorias também, a teoria era uma e a prática eles viam que eram outras. As afirmações, então, não existia essa da parte da igreja, a parte do esclarecimento, dessa aproximação com a pessoa, no sentido de elevá-la a Deus. Essa é a ideia da religião. E aí Denis nos diz, ó, concomitantemente com os dogmas, aí com isso que as pessoas se afastam e, ao mesmo tempo, esses dogmas vão perdendo seu prestígio. E começa aí é o que o Denis percebeu naquele momento, e ele vai assim, não, agora nós temos que parar e, não, tem que rever. Isso, por que isso? Essa proposta que ele nos traz, esse pensamento, essa leitura do momento, o entendimento do porquê e qual seria a solução. Valéria, eu acho que essa coisa da igreja, as missas em latim, a igreja muito fechada, né? O conhecimento não era disseminado, as pessoas não conseguiam usar aquilo para resolver os seus problemas do dia a dia. Não havia um distanciamento muito grande entre a religião e a vida delas, né? Então, eles foram caminhando para o materialismo, né? Que é como o Denis coloca logo a seguir. Né? A igreja foi perdendo os seus fiéis. E, aliás, é verdade. Até hoje. Mas verdade, porque assim, você tinha, assim, na época, uma época de muita dificuldade, você tinha pouquíssimos, uma situação muito privilegiada, e os outros, todos os outros, uma situação, aquela parte, né, a dificuldade da vida, de tudo, de trabalho, de dinheiro, de tudo, de esforço, um trabalho físico, pobreza, doença, miséria, e você vai para a igreja, né, para o espaço físico ali da igreja, e você não entende... se sente apoiado, né? Não se sente apoiado e nem reconhecido. Eu acho que o Denis diz assim, ó, o caminho dos tempos e a sabedoria, como ele diz aqui em algum momento. Ele fala alguma coisa sobre isso, mas assim, você perde a fé, não é a fé de Deus, mas a fé naquele movimento que você faz. Você não faz mais esse movimento. Acho que o Nilce queria falar. Fala, Nilce. Não, o que eu acho é o que Leon Denis sempre destaca nas obras dele, inclusive também no Problema do Ser,
no depois da morte, e no cristianismo e espiritismo aqui, é a preocupação dele com as pessoas perderem o ideal religioso que ele coloca aqui. E aqui ele justifica porque esse ideal religioso ficou prejudicado ao longo dos séculos. Primeiro, dogmas obscuros. Nós vamos ver ao longo da obra ele apresentar o dogma das penas eternas. Não há nada mais cruel e contrário, né, à bondade, à misericórdia de Deus, do que o dogma das penas eternas. Quer dizer, você comete uma falta, uma única falta grave, e por isso você será punido eternamente. Eternamente. Então, as pessoas sofriam muito, porque seus queridos, seus filhos, né, elas se sentiam perdidas. E diante de um dogma, né, tão cruel como este, a igreja oferecia uma solução interesseira, que eram as indulgências. Olha aí, de interesseiras teorias, a indulgência. Então, se você quer ficar livre, né, do inferno, se você quiser ficar livre do purgatório, você terá que comprar indulgências. E as pessoas, os miseráveis, que não tinham, os camponeses, que não tinham recursos nem para comer, onde essa pessoa poderia desenvolver a sua fé, o seu ideal religioso, buscar essa conexão com o mais alto? Isso, logicamente, iria promover o quê? Uma grande revolta nesses corações. E aí ele coloca de afirmações sem provas, quer dizer, não tinha como provar. Aonde é o inferno? Ninguém sabe. Por quê? Por que eu tenho que ser atacado dessa maneira? Por que eu tenho que ser julgado dessa forma? Por que eu tenho que ser condenado? Então, não tinha. Eram sistemas rigorosos e impiedosos. E, com isso, o ideal religioso, logicamente, ficou altamente prejudicado, né? E fez com que os homens se afastassem dos templos. Claro. Né? E onde que isso combinava com a misericórdia do coração do Cristo? Né? Exatamente. Que é uma doutrina de amor, de compaixão, misericórdia. Essa história, a forma como a igreja apresentava isso, não casava com isso. Não casava, exatamente. Então, vamos lá. Terezinha, pode ser? Pode. As formas materiais e transitórias da religião passam, mas a vida religiosa, a crença pura, desembaraçada de todas as formas inferiores, é, em sua essência, indestrutível. O ideal religioso evolverá como todas as manifestações do pensamento. Ele não poderia escapar à lei de progresso que rege os seres e as coisas. Isso, de certa forma, é o que a gente estava conversando, né? As formas materiais passam, mas a crença, aquilo que está no seu coração, aquilo não passa, aquilo é indestrutível. Isso é parte da sua essência enquanto espírito, né? Então, ele diz isso, o ideal religioso evoluirá, na verdade, né? O evolverá, como as manifestações do pensamento. Claro, ele não pode escapar à lei do progresso, né? Que rege todos os seres e todas as coisas. Mas o cristianismo católico, digamos assim, ele não falava sobre isso, né? Sobre a lei do progresso, sobre a evolução do ser, sobre o amor, sobre essas coisas que poderiam calar no coração das pessoas, né? Era aquela coisa fria, né? Templos lindíssimos, riquíssimos, como disse a Valéria, para uma população paupérrima, né? Então, era uma coisa totalmente descombinada, digamos assim, né? Uma coisa não ajudava a levar a outra, é isso que eu quero dizer. Aí a gente vê que esse segmento religioso valorizava tanto as formas materiais, mas desvalorizava a crença pura. Essa sim, né? Essa sim que é eterna, essa que se desenvolve, né? Que é imperecível, né? A crença pura. Né? Então, continuando. Vai, Luiz.
A futura fé que já emerge dentre as sombras não será nem católica nem protestante. Será a crença universal das almas, a que reina em todas as sociedades adiantada do espaço, e mediante a qual cessará o antagonismo que separa a ciência atual da religião, porque com ela a ciência torna-se religiosa e a religião se há de tornar científica. Leon Denis lhe dá uma antecipada, assim, magistralmente nos tempos aqui. Ele antecipa de uma forma assim, o futuro que ainda irá acontecer, porque nós estamos hoje aprendendo entre nós que não é a religião que vai nos unir é a crença que nós temos entre uns e outros, é o amor ao próximo, é o amor entre as pessoas. Nós sabemos ser seres humanos, fruto do mesmo Pai, estamos todos na mesma corrente, no mesmo processo evolutivo, cada um num estágio. Quando nós começamos a perceber que todos somos irmãos, não tem fronteiras, não tem cor, não tem raça, e tudo isso faz parte de uma grande sociedade universal, onde só vamos crescer quando estivermos unidos e ligados, aí sim. Agora, quem vai comprovar toda essa separação que existe hoje em dia, essa segmentação que existe hoje em dia é a ciência. A ciência já está nos mostrando, de uma forma ou de outra, ela começa, de uma maneira muito rudimentar, a conhecer as leis do universo, as leis divinas, as leis do Pai. De uma forma, assim, de um exemplo muito pequeno, podemos citar a lei da gravidade, que ela está mostrando como o universo está todo em equilíbrio, tudo está em equilíbrio. De uma forma como esse equilíbrio existe no universo, também esse equilíbrio existe em nossas vidas, no universo pessoal, no universo particular de cada um, entre as pessoas. Quando nós entendemos isso através das nossas vibrações, nossos sentimentos são vibrações e tudo mais, nós vamos nos tornar pessoas mais amorosas. Quer dizer, a ciência nos vai dar um impulso dentro do contexto religioso, onde que uma vai se autoalimentar. É a ciência demonstrando a religião e a religião se baseando na ciência para dar seu grande salto, mostrando que é o amor, que é a vibração, que é a vibração em Deus que vai nos ligar a todos. Né? E Opa, não sei o que aconteceu aqui. Espera aí um instantinho, gente, deixa eu consertar. Opa, espera aí, um minutinho. Opa. Veja. Vou ter que ir, né? Ele atrasou um pouquinho, mas não tem problema, a gente... Calma, vai muito rápido, não, acabou. Não. E a futura fé já emerge, né? É interessante, Luiz, isso me remete à primeira parte, ao capítulo 1, lembra-se, lá do livro Depois da Morte, a unidade substancial, né? Onde Leon Denis ele coloca para nós que todas as religiões, né, da antiguidade, elas tinham a mesma essência, a mesma unidade. Poderia modificar a parte externa, né, quer dizer, a parte, né, esotérica com X, né, direcionada para o povo, quanto aos cerimoniais, mas a essência, a ciência do infinito era a mesma que era praticada pelos iniciados. Daí, eu acredito, Leon Denis ter colocado para todos nós que a futura fé não será nem católica nem protestante,
né? Porque a essência é a mesma de todas, né? Tanto é que o próprio Emmanuel, lá no livro A Caminho da Luz, coloca que todos os grandes emissários, todos os grandes missionários responsáveis pela evolução do pensamento da humanidade, eles antes passaram por uma preparação no plano espiritual com ele, o próprio Cristo, né? Tanto é que muitos deles, na antiguidade foram confundidos com o próprio Cristo. Muitos acreditam que o Cristo tinha sido Buda, foi Krishna, né? Tendo em vista, né, vamos assim dizer, similaridade de pensamento. A similaridade do pensamento, exatamente, né? Então, isso nós vamos fechar também na terceira revelação, lá no capítulo 8 da terceira parte do Livro dos Espíritos, a Lei do Progresso, né? Quando nós encontramos a influência do Espiritismo no progresso, né? Então, o Espiritismo não é a religião do futuro, né? Mas é o futuro das religiões, é a ideia a ideia que irá permear todos esses segmentos religiosos, né? Não é isso, gente? Isso aí. Então, continuando... Finalizando também. Finalizando. Então, todos nós juntos. Tal a situação do moderno espiritualismo. Olha o moderno espiritualismo, em que renascem tantas verdades há séculos ocultas. Então, as verdades sempre existiam. Estou falando a nível de planeta Terra, lá na antiguidade, como nós colocamos nessas religiões, e também no cristianismo e espiritismo. Em seu contexto, ele resume as crenças dos sábios e dos antigos celtas. Aí ele cita dos celtas, né? Que os celtas estavam, logicamente, nesse conjunto. Nossos pais, ele coloca, né? Porque, como nós estudamos o gênio céltico e o mundo invisível, Denis, né, foi um bardo, né? E Denis, né, ele, quando aqui esteve entre nós, ele se sentia um celta, ele se sentia um druida, né? Ressurge sob mais imponentes formas para encaminhar a um novo ciclo ascensional à humanidade em marcha. Quem quer complementar, por favor? Vai lá, Luiz. Não, eu acho assim, acho bacana e acho assim, o Denis sempre traz, né, essa coisa das religiões antigas, especialmente dos celtas, né, que tanta similaridade, né, para usar a mesma palavra, tem com o espiritismo, né? Nós vimos isso no gênio céltico, né? Isso. Então, é isso que ele diz, quer dizer, na verdade, a religião do futuro, digamos assim, né, tal como está no Livro dos Espíritos, a religião do futuro será o moderno espiritualismo. Quer dizer, o que é o moderno espiritualismo? É o espiritismo, né? Por quê? Porque ela resume essas crenças, né, dos sábios dos antigos celtas, nossos pais, e ressurgem sob formas muito mais imponentes, no sentido de falam muito mais ao nosso coração, né, para levar a humanidade a um novo ciclo de crescimento. É aquilo que o Luiz estava falando, né? Quando todos nós sentirmos que somos irmãos, né, que não existe diferença de cor, de credo, de nada disso, todo mundo, estamos todos no mesmo caminho, no caminho para Deus, isso é muito bonito, né? Isso aí, essa coisa se concretiza. Estamos caminhando para lá, né? E nós vamos ver que nessa obra, né, a Denis tem a preocupação em resgatar a palavra do Senhor Jesus, os seus ensinamentos, que nos foi transmitida pura e sem mescla, né? E a interpretação foi deturpada, né, ao longo desses séculos. Então, a preocupação dele de nos brindar, né, com a pureza, resgatando a pureza do Evangelho, né? Então, agora, nós temos aqui, né, para finalizar, uma citação de João, que está em sintonia com o que nós apresentamos. Mas antes, perguntaremos ao nosso
Tavares se temos alguma pergunta. Acho que hoje não teve, não. Não tivemos perguntas de nenhum ouvinte? Não vi, não. Não vi, não. Acho que não. Então, como estamos na hora, então vamos fazer a leitura dessa citação de João, em seu capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, que encontraremos também na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 6, né? Então, quem irá fazer a prece? Terezinha? Ia ser eu, mas eu fiz a prece de abertura. A abertura, né? Vocês não querem fazer? Galera, quer fazer, Luiz? O que eu faço? Luiz está sem som. O microfone está fechado, Luiz. O microfone está fechado. Pode fazer, faz. Eu faço, então. É que eu leio e faça a prece? Isso. Então, tá bem, vou fazer. Espera aí, deixa eu só ajeitar aqui. Então, vamos lá. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco o Espírito da verdade. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26. Então, assim, nesse momento, já sensibilizados dessas lindas palavras de João, lembrando também da doce e meiga figura do Senhor Jesus, nosso amigo maior, aquele que nos garante que estará conosco até o fim dos tempos, aqueles que dizem assim, crede em Deus, crede também em mim. Tantas mensagens que ainda hoje tocam fundo aos nossos corações e às nossas mentes, que elas possam, neste momento, harmonizar os nossos pensamentos, numa só força de luz, de paz, que permeará a cada uma das casas que estão conosco neste momento, nesse estudo, fazendo que nos fortaleçamos a nossa fé, Jesus. Fortalece a nossa fé, fortalece o nosso entendimento do teu amor, da tua misericórdia. Fortalece também a nossa fé em Deus, em dias melhores, em que a esperança esteja conosco sempre, na certeza do teu amor e do amor de Deus, que nos garante a reencarnação, nos garante a companhia de benfeitores, amigos espirituais que estão conosco a cada dia, a cada momento, nos dizendo, estamos contigo, pode ir, você não está sozinho. Então, certos desse apoio espiritual, certos desse amor que ainda não conseguimos compreender, mas que já o aceitamos, Senhor. Pedimos a permissão para o término desse estudo, em nome de Deus Denis, nosso patrono, de Jesus, esse amigo tão querido, mas acima de tudo, em nome de Deus, que possamos encerrar nosso estudo até e nos encontrarmos aqui na próxima semana. Fiquem todos com Deus, Jesus e Deus sempre nos abençoe. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, fiquem com Deus. Obrigada por tudo, né? Uma boa semana para todos. Muito obrigada.